Oi, meu nome é Júlia e hoje nós vamos falar sobre o filme Branca de Neve de 1937, porque eu sempre via pelo YouTube as pessoas falando como Branca de Neve revolucionou o cinema e tal, mas eu nunca vi as pessoas falando análise sobre o filme, tá ligado? Eu fiquei mano, muita gente sabe o por cima da história, mas será que as pessoas lembram de todos os detalhes que acontecem em Branca de Neve? Então se você lembra de todos os detalhes que eu vou falar aqui, comenta aqui embaixo pra eu poder ficar sabendo, tá? Mas então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos, se inscrever por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Bora lá. O filme, ele tem os créditos logo no início e também aparece aquele livro branco, escrito Branca de Neve, e a gente também escuta um narrador. E esse narrador fala que existia uma linda princesinha chamada Branca de Neve e que um dia a rainha notou que a beleza de Branca de Neve era superior à sua. Então ela meio que muda as vestimentas de Branca de Neve para trapos e começa a obrigar ela a trabalhar como criada. E todos os dias ela consultava o espelho mágico, onde ela perguntava quem era mais bela, e ele sempre respondia que era ela. E quando o filme mostra a rainha conversando com o espelho mágico, o filme começa a ficar num aspecto muito sombrio. E eu não sei como as crianças daquela época não tinham medo, mas enfim, a Disney lá, bem no início, tinha várias cenas que realmente dava pra ter medo nas crianças, tipo a Úrsula se transformando no final da Pequena Sereia, a Malévola se transformando em dragão também. Eu acho que o Caldeirão Mágico também tem cenas assim, bem assustadoras. Enfim, continuando. E então chega um dia que a rainha pergunta novamente quem era a mais bela e o espelho responde que era Branca de Neve. E a cena é cortada e mostra a Branca de Neve vestindo os trapos e esfregando a escada com vários pombos do seu lado. Com vários passarinhos, né, digamos assim. E ela começa a cantar com eles e o príncipe escuta ela também. E ele aparece e acaba assustando ela e ele começa a cantar também, sendo que ninguém chamou o príncipe pra conversa, mas enfim, pelo que parece eles já estavam meio que de um olhando o outro, tá ligado? Meio que de rolinho. E a rainha acaba vendo toda aquela cena pela janela do castelo. E então ela decide mandar um caçador pra encontrar a Branca de Neve e levar ela pra bem longe, lá na floresta, e matar ela. E se ele falhar, é ele que irá morrer. Só que a rainha também entrega pra ele uma caixa pra que ela possa ter certeza que a Branca de Neve morreu, pra que ele coloque o coração dela ali e devolva pra ela. E então aparece Branca de Neve colhendo umas flores, meio que fazendo um buquê, enquanto o caçador observa ela de longe. E ela abaixa pra pegar um passarinho na mão, que é, né, que ele parecia estar machucado, enquanto o caçador vai chegando cada vez mais perto dela. Só que, ele até tenta matar ela, mas ele não consegue. E ele conta pra Branca de Neve que a rainha mandou ele fazer isso. E ele manda também ela fugir pra bem longe na floresta, e essa parte dela fugindo, correndo, ela é bem sombria. Até que ela encontra outros pássaros e começa a cantar novamente e pergunta aos animais se eles sabem de um lugar onde que ela possa passar a noite. E eles levam ela até lá. Abraça o filme, tá? Dela conversando com os animais, abraça. É um filme de 1937, abraça. E então ela encontra uma casa que ela diz que parece uma casa de boneca, mas não tem ninguém lá dentro. E ela sai entrando assim mesmo, tá ligado? E lá dentro ela encontra 7 cadeirinhas, que ela pensa inicialmente ser de crianças. E ela encontra muita sujeira dentro da casa e decide limpar pra ver se crianças deixam ela passar a noite lá. E nisso dela limpando a casa com os bichos, tem até outra música. Pra você ter noção, os bichos lavam até as cuecas dos anões, mas tranquilo. E aí a cena corta e mostra os anões nas minas e eles voltando pra casa e canta. Só que aí, depois de passar o dia limpando a casa, Branca de Neve fica com muito sono e deita atravessada em 3 camas dos anões. E aí os animais saem correndo da casa quando ouvem que os anões estão chegando, né? Porque eles saem cantando de lá até aqui. Até que eles acham estranho quando chegam e a casa tá acesa e aos poucos eles veem a casa limpa também. E na cena que a Branca de Neve tá indo pro quarto dos anões, sem ela saber que são anões, ela tá só com uma vela. E a vela ilumina tudo, né? Tudo bem, abraça, vai. E a parte lá da sala da casa dos anões também tava acesa porque tinha comida no fogo. E esse fogo iluminava a casa inteira também. Mas enfim, continua abraçando o filme, vamos lá. E aí eles mandam logo quem? O Dunga olhar pra ver quem tava no quarto deles. E ele acaba voltando assustado, achando que era um fantasma. E, mano, sem contar também que eles fazem um barulho desgraçado dentro da casa quando eles chegam. E Branca de Neve não acorda por nada. E eu fiquei mano, que sono de pedra é esse? Pelo amor de Deus. E então o Dunga conta que tem um fantasma e que os anões decidem ir pro quarto pra poder matar o monstro. E só que na verdade eles conseguem perceber a tempo que era uma moça. E o Zangado fala que mulheres são falsas. E finalmente Branca de Neve acorda, né, também, depois disso, eles quase terem tentado matar ela, e vê os anões. Só que do nada ela acaba decidindo adivinhar o nome deles e acerta.
né? Porque é bem na cara, bem óbvio. E ela fala que o nome dela é Branca de Neve, eles reconhecem que ela é uma princesa, e ela conta também que se ela for embora, se ela voltar pra casa, a rainha vai matar ela. E fala também que a rainha não sabe onde ela tá, porque os anões também ficam com medo por causa deles, né? Então, pra poder convencer os anões pra ela poder ficar, ela diz que ela cuidará da casa, de todos os afazeres domésticos possíveis, e eles acabam deixando ela ficar, né? Até porque ela vai cozinhar também pra eles. E o que tinha na panela, no fogo, era uma sopa que ela tinha feito pra eles comerem. Só que ela fala que eles precisam se lavar antes de comer. E aí eles falam, tipo, mano, pra quê? E aí eu fiquei, tipo, resumindo, os anões são realmente muito porcos. Porque ela fala assim, é claro que vocês precisam, mostra as mãos pra ver se são limpas. E as mãos de todos eles estavam podres. E ela fala que se eles não lavarem, eles não vão comer. E ela tá certíssima. Imagina, aí eu fiquei pensando, imagina o cheiro dessa casa, já que os anões não tomam banho e deixam a casa naquela podridão. Imagina, Deus me livre. E aí eles meio que se lavam, usando roupa inclusive, enquanto o zangado só fica de longe reclamando de tudo. Só que aí os anões falam, não, você vai ter que se lavar também. E eles forçam o zangado a se lavar e no meio da confusão o Dunga engole o sabão lá do banho, enfim, a confusão danada. E aí de volta ao castelo, a rainha pergunta ao espelho. Só que nesse momento ela tava com a caixinha na mão, que em tese estaria o coração de Branca de Neve. E aí ela pergunta quem é a mais bela. E ele continua dizendo que é a Branca de Neve, que é a mais bela, e fala também onde ela está. E sem contar que nas mãos dela era um coração de um bicho, e não de Branca de Neve. E então, furiosa, a rainha vai até as masmorras, e ela fala que vai por conta própria até a casa do caçador, com um disfarce que ninguém saberá que era ela. Então ela toma uma poção que transforma a beleza dela, e eu fiquei tipo, tadinha se acha, que transforma a beleza dela em feiura, e ela também vai envelhecer a voz, e essa voz também lhe dará um sorriso de bruxa. E eu fiquei tipo, nossa, tem toda uma preparação pra poder enganar a Branca de Neve. Beleza. E a cena também dela se transformando, ela tomando a poção, é bem assustadora. E essa velha também, com certeza, deu cagaço em todas as crianças que assistiram esse filme. E então, depois disso, dela se transformar, ela tem a ideia de dar a maçã envenenada pra Branca de Neve. Eu fiquei pensando, se ela não tivesse a ideia de como acabar com a Branca de Neve antes, o que ela teria feito com aquela aparência? Mas enfim. Só que assim, ao provar essa maçã, a vítima dorme para a morte. Enquanto isso acontecia lá no castelo, Branca de Neve e os anões se divertem em casa cantando uma música. E eles pedem pra ela contar uma história de amor real que aconteceu com ela. Detalhe, era pra Branca de Neve só ter 14 anos, mas enfim. E então ela fala daquele príncipe encantado que começou a cantar com ela do nada lá no início do filme. Tentando meio que a gente fazer, engolir esse casal meio que sensal. Mas assim, pelo menos tem uma preparação. O príncipe não aparece só no final do filme e beija ela morta, como o povo acha, não. Tem toda uma preparação, ele aparece no início, tem uma cena agora dela falando que gosta dele. É menos pior. Só que ela fala que nunca mais viu ele em lugar nenhum. E aí mostra o relógio cuco dos anões, que na verdade era um sapo. Muito legal. E então os anões falam pra ela dormir no quarto sozinha, no quarto deles, e que eles vão dormir lá pela sala mesmo. E sim, esse filme só se passa de um dia pro outro. São só 2 dias no máximo. E aí, no quarto, Branca de Neve ora pedindo pra que cuidem dos anões e que o zangado goste dela. E os anões também dormindo ronca, que é uma maravilha. E aí, já no castelo, a rainha tá fazendo a maçã envenenada pra Branca de Neve e que ela só poderá acordar com um beijo de amor verdadeiro. E então a rainha usa um barco e vai até a floresta em direção à casa dos anões. Só que eu fiquei tipo, a rainha é burra, né? Porque ela não tinha visto que Branca de Neve já gostava de um carinha lá. Por que que ela faz isso pra Branca de Neve meio que morrer e ela poderia ser acordada com um beijo de amor verdadeiro? Tranquilo, vamos passar um pano, né? E continuar. E então, no dia seguinte, os anões saem pra trabalhar. Mas antes de ir, o mestre fala pra ela tomar cuidado com a rainha, porque ela é muito má. Então ela meio que dá um beijo na testa de cada um quando eles saem pra ir trabalhar. Só que o zangado parece estar começando a gostar dela. Em um parênteses, o Dunga, ele pede beijo várias vezes pra Branca de Neve. E a Branca de Neve dá o beijo na careca dele. Só que, na verdade, o Dunga não queria um beijo na careca. Ele vira o beiço pra ela. Eu fiquei tipo, Dunga, você tá meio esquisito, hein? Meio esquisito, mas enfim. E aí, enquanto os anões saem de casa, a bruxa continua caminho até a casa dos anões. Longe a casa dos anões, né? Branca de Neve conseguiu encontrar um dia. A bruxa lá saiu andando a noite toda. Já deve estar com as pernas toda cagada, né? Mas enfim. E aí, Branca de Neve tá fazendo uma linda torta lá pros anões, até que ela olha pra janela e vê aquela velha olhando pra ela. Eu, se fosse a Branca de Neve, tomaria um susto se eu visse aquele treco me olhando do nada, mas enfim. E por que raios Branca de Neve não trancou a casa inteira? Se bem que isso não pararia a bruxa, né? Mas tentaria fazer com que ela entrasse de outra forma na casa. Mas por que raios ela não trancou a casa inteira, vindo que sabia que a bruxa má tava atrás dela? E aí Branca de Neve tava fazendo uma torta de pêssego. Mas a bruxa fala que é de torta de maçã que os homens ficam mais felizes.
estranho, tranquilo. E aí os pássaros, que era amigo da Branca de Neve, veem os dois corvos da rainha e sabem que aquela velha é a rainha. Eles tentam meio que espantar ela de lá, enquanto a velha tá entregando a maçã pra Branca de Neve. Só que eles não conseguem. E Branca de Neve, burra como sempre, acaba colocando a velha pra se sentar um pouco dentro da casa dos anões. E os animais, que são os únicos sensatos, né, saem correndo pra tentar avisar os anões que a rainha tá lá. Só que quando eles chegam, os anões não entendem o que os animais estão tentando dizer pra eles. E eles tentam sair puxando os anões pra poder eles voltarem pra casa. E aí, depois de um tempo, um deles dá um estalo e entende que é pra eles voltarem correndo pra casa porque Branca de Neve tava em perigo. Então eles voltam pra cena lá com a Branca de Neve com a bruxa, e a bruxa fala sobre o amor que Branca de Neve sente em relação ao príncipe, e que nisso Branca de Neve acaba mordendo a maçã e ficando muito enjoada, até que ela cai no chão e os anões veem a bruxa saindo correndo da casa deles e vão atrás dela. E ela sai correndo fugida dos anões. Eu fiquei tipo, mano, se ela é tão poderosa assim, ela não poderia ter feito alguma coisa em relação aos anões do que só fugir deles? Tranquilo, vamos passar o pano de novo e continuar. O filme é de 1937, né? Vamos com calma também. A gente também não pode criticar muito. Vamos lá. E aí ela sobe um penhasco e tem a brilhante ideia de tentar jogar uma pedra gigantesca em cima dos anões. Mas o tiro acaba saindo pela culatra quando o chão onde ela tá, né, é atingido por um raio e ele acaba quebrando. E ela acaba, o quê? Caindo. Só que em vez dessa pedra que ela tava tentando jogar em cima dos anões irem pra cima deles, não. Essa pedra cai literalmente na direção dela. Então ela cai espatifada no chão e a pedra deve cair em cima dela. Inclusive essa cena também é bem assustadora pra crianças, tá? A cena da Rainha Má morrendo. E aí depois eu fiquei pensando, ela que ia ser a mais bela de todo o reino e acabou morrendo sendo a mais feia. Beleza, bacana. Muito inteligente. Continuando. E aí Branca de Neve, por ser linda, os anões não tiveram coragem de enterrar ela. E eu fiquei pensando, sentido? Não temos, né? Porque, tipo, se ela literalmente tivesse morrido, se ela não tivesse só dormindo, o corpo dela ia se decompor. E eles iam deixar ela ali se decompondo? Meio estranho. E então, os anões decidem fazer um caixão de ouro na parte de baixo e cristal, né? O vidro, na verdade, é cristal. E eles ficam velando o seu corpo todos os dias. Eu fiquei pensando, mano, que triste. E outra, que amor todo por ela é esse, que eles só se conheceram em um dia, no máximo. E aí o príncipe, que ainda tava procurando pela Branca de Neve, ouviu a história de uma menina que tava dentro de um caixão que era feito de ouro e cristal. E então ele decide aparecer lá do nada, só pra ter certeza que não era Branca de Neve, e ele aparece lá literalmente cantando. Eu fiquei tipo, mano, ele só sabe fazer isso, ele só sabe cantar o filme inteiro? Nas 2 cenas que ele aparece? E então, depois disso, ele se aproxima e beija ela. Eu fiquei tipo, quem em sã consciência beija alguém que em tese tá morta, pelo amor de Deus? Não tem cena dos anões contando do beija-bom verdadeiro, nem nada não, ele só chega e beija. Enfim, se os anões ainda tivessem uma cena contando pra ele, era mais de boa, mas não tem. E então, Branca de Neve acorda e vai morar com o príncipe, mas antes ela dá um beijo na testa de todos os anões e vai embora e acaba vivendo feliz para sempre. Branca de Neve casando com 14 anos. Beleza, vamos continuar. Agora, o que eu achei do filme? Eu achei interessante algumas cenas que, quando Branca de Neve tá num fundo escuro, o cabelo dela fica com contornos brancos, pra gente poder distinguir o que é cabelo e o que é cenário. Eu achei isso muito legal. E tem umas cenas com umas artes belíssimas, principalmente nas cenas que a Branca de Neve tá num lugar que tem água, que aí reflete tudo na água, e essa parte é muito linda. E assim, por ser um filme muito antigo, eu esperava que ele estivesse um pouco datado. Realmente, algumas coisas tá, né? Tipo, a relação dela com o príncipe, né? Que, tipo, antigamente tinha casamento arranjado. Então, assim, nem a pessoa só ia conhecer com quem ia casar no dia do casamento. Aqui, pelo menos, Branca de Neve ainda teve a oportunidade de conhecer o príncipe dela antes e querer se casar com ele. Só que, assim, o que eu não posso reclamar é que o filme é lindo em todos os aspectos, mesmo sendo bem antigo. E fora que também ele consegue ter umas cenas bem assustadoras, principalmente as cenas da rainha. E a cena da Branca de Neve fugindo do caçador. Na verdade, fugindo do caçador, não. Do caçador tendo falado pra ela fugir. E falando no caçador, não mostra o que aconteceu com ele, mas fica subentendido que a rainha deve ter matado ele depois que descobriu que aquele coração era de um bicho. E não fala que é um cervo, nem nada não. Só fala que é um bicho mesmo. E então, mesmo eu tendo apontado todas essas coisas no filme, para Branca de Neve e os 7 Anões, a minha nota é 9. Foi o filme que revolucionou tudo em relação à animação. E eu acho que seria muito cruel de dar uma nota mais baixa, só pelo filme ser antigo. E então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, comentar os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!